Em busca da luz interior. Obra psicografada por Maria Margarida Ligori. Espírito Ramatiz. É preciso estar em alerta máximo para que a harmonia se faça, trazendo todos os benefícios de seu cortejo e alcance de ascensão. Ramatiz. Prefácio. Estimados leitores espirituais, é uma imensa alegria para minha alma defrontar-me com a oportunidade de prefaciar esta magnífica obra em busca da luz interior, recebida pela sensitiva, receptora de mensagens ditadas por esse grande mestre chamado Ramatiz. Cabe-me esclarecer agora quem é este mestre que não descansa de suas atividades, aproveitando sensitivos para canalizar sua vibração crística e entregar as mensagens que apenas pretendem, como disse neste livro, abrir a consciência do homem da Terra. Ramatiz, sendo um dos vários mentores que acompanham o Mestre Jesus, tem o compromisso e a função de entregar mensagens científicas e espirituais, que tanto devem chegar à compreensão das mentes mais intelectualizadas quanto ao mais humilde dos seres, pois todos precisam saber por que nasce, por que vive, por que deve progredir e, definitivamente, o que o espera ao passar a outra dimensão, após deixar seu corpo físico na sepultura. Todas estas interrogações afetam de alguma maneira o ser humano que desconhece a temática da reencarnação e a lei de causa e efeito. Toda a preparação que envolve os seres encarnados, bem como os desencarnados, não importando a situação em que se encontrem em seu nível de progresso espiritual, é a grande preocupação de todos os mentores que prometeram ao Mestre Jesus, regente da humanidade terrestre, preparar, com certa urgência, esta humanidade. Uma vez que em sua trajetória o Mestre, há bastante tempo, vem enviando suas mensagens por diversos sensitivos, cabe agora à autora entregar a outra parte das mensagens cuja finalidade é alertar a consciência do homem atual, por meio de sua magnífica obra em busca da luz interior. Como se sabe, é urgente neste momento que o ser humano terrestre compreenda, com toda clareza, qual é a situação que atravessa e como deve enfrentá-la, sem mais adiamentos, se é que deseja, indubitavelmente, ser um servidor de Cristo. A tarefa que vem desempenhando a autora, Margarida, já foi feita anteriormente em outras obras, também ditadas pelo mestre Ramatiz, cuja tônica é estruturar o homem no amor, com base nos ensinamentos que o Mestre Jesus legou à humanidade. A diversidade de temas que aborda este livro é com o objetivo de alcançar a mente de todo tipo de ser, seja qual for sua preparação. Aí estão os valores literário e espiritual das mensagens. Ramatiz sempre manifestou em todas elas, pela oportunidade que tem de influir na preparação de todas as mentes, algo como se estivesse encerrando todos os seres num grande círculo crístico, porque, definitivamente, todos nós somos filhos de Deus e devemos ter a chance de conhecer a verdade que nos salvará. Quem lê Margarida Ligori, especialmente nesta obra, encontrará uma porta aberta para que sua alma encontre um oásis, que lhe saciará a sede reclamada por suas necessidades espirituais. Não se deve ler somente o que está escrito graficamente, é bom também descobrir nas entrelinhas o que o mestre deixa entrever, pois nesta forma de se aprofundar nas mensagens, encontrar-se a essência de um mestre que, com paz e amor, oferece tudo quanto sente sua alma, enquanto espírito muito mais avançado que a humanidade em geral, sem distinção. Esta obra em si traz um ensinamento prioritário, que é levar o homem pela mão do amor a reencontrar-se consigo mesmo, isto é, ir a seu encontro pelo caminho que já fez, ou construiu, há milênios, em busca da verdade, que o conduz positivamente desde sua criação, só que lhe falta descobri-lo, sem se esquecer da máxima que diz: só pelo amor o homem se salvará. Que a paz e o amor de Ramatiz sejam o reflexo desse grande instrutor, dirigente da humanidade na presente hora, Jesus, o Cristo. Manuel Valverde. Agradecimento.
O mundo oculto nos presenteia sempre com encontros que nos fazem ver o fio inquebrantável que nos une eternamente. Tenho muitos motivos de real importância nesta presente encarnação. Entre elas, o encontro com Sérgio Carvalho, que me deu a oportunidade de trazer à luz os ensinamentos de nosso mestre Ramatiz. Embora sejam simples e despretensiosas falas, segundo o próprio mestre, falam ao coração de meus irmãos, encarnados como eu, que lutam por conhecimentos que aclarem os caminhos a percorrer, para que sejam amparados e esclarecidos. Agradeço o encontro fraterno com Chico Xavier, irmão iluminado que desincumbe sua missão com dignidade espiritual, quando igualmente presenteou-me com as fraternas palavras de Bezerra de Menezes. Filha, Jesus nos abençoe. Amigos devotados da vida maior estão adestrando suas forças mediúnicas para as tarefas nobilitantes em suas mãos. Filha, quanto maior o nosso esforço na extensão do bem para os outros, mais amplo auxílio receberemos da vida superior para o nosso próprio bem. Jesus nos abençoe. Bezerra. Agora, o mundo oculto, com sua sabedoria, colocou-me frente a frente com Manuel Valverde, irmão que olha na mesma direção, trilhando os ensinamentos do mestre Ramatiz e difundindo sua obra pela Fraternidade de La Cruz YL Triângulo Ramatiz na Argentina, para os países de língua espanhola. Cremos, outros sim, que percorremos caminhos da caridade e aceitação de nossa missão, que são as mesmas que envolvem todos que se dirigem amparados pelos ensinamentos do mestre. Esse irmão querido, fraternalmente, aceitou prefaciar esta singela obra, reforçando a atenção do mestre Ramatiz, que é despertar o coração do homem, salvando-o de si mesmo. Sei que acasos não existem e sei também que nos encontraremos sempre, pois a eternidade não tem fim, e nós, humildes servidores do Pai, estaremos juntos pelos caminhos da caridade. Que a fraternidade desça à terra pela força do amor. Maria Margarida Ligori. Palavras de Ramatiz. Irmãos, é necessário que conquistem seus próprios sentimentos, que sintam neles o centro de todas as emanações de força para descobrirem o caminho. Os acontecimentos de uma encarnação são produzidos por estes sentimentos que serão a força propulsora no alcance da evolução. Estejam atentos, pois a qualquer hora será a hora do despertar e, quando esta chegar, devem encontrá-los apostos. O descobrir de sentimentos faz com que cada oportunidade seja vital para o alcance que os libertará da escuridão e do desamor que impera entre os homens, e é preciso que sigam na compreensão da verdade que existe em cada um para que trilhem o caminho que os levará à luz, à paz, ao amor. Ramatiz, Nova Friburgo, 5 de agosto de 1998. 1. A força propulsora está no coração do homem. O amor é o alicerce da vida, sem ele tudo ruirá. Faça a sua parte na grande construção que é o plano da Terra. Todos que conseguem vislumbrar seu caminho, e que sabem que é por amor do Pai, terão ganho a senha que os auxiliará em sua caminhada. Sabemos que os encarnados estão neste plano para que, juntos, encontrem a solução e a direção de muitos de seus problemas aflitivos, mas é pelo amor que conseguirão a libertação. O Espírito tem sua intenção, e, se conseguir fazer com que seu hospedeiro ouça, terá ganho sua própria libertação, pois tudo que conseguir será em benefício de todos, pois quando de sua encarnação era esse seu objetivo, amar seu próximo com o amor do Pai. Muitas vezes, todo este intento se perde, mas nada o impedirá em sua busca. Quando o espírito está liberto, não encarnado, ele não poderá também amar e evoluir. O espírito se encarna para estar entre o bem e o mal, para poder escolher e se manter imune. Mas, para tanto, é necessário se ter o livre-arbítrio alicerçado em termos claros e seguros. Está aí o motivo de sua encarnação, saber escolher. Porém, mesmo assim, ele tem vontade própria quando liberto da prisão da carne. Ele não poderá livremente escolher.
Quando o espírito se encontra liberto das amarras da encarnação, coloca-se numa posição diferente. O bem se junta ao bem, o mal se junta ao mal, diferente do plano da Terra, onde os opostos se atraem. Daí sua escolha ser seu apoio, sua solução. Ninguém poderá estar melhor posicionado do que quando está em situação de escolha. Aí provará a si próprio se soube separar o joio do trigo. Todos estão expostos aos mesmos dissabores, todos estão, portanto, na mesma situação de escolha, mas os sentimentos é que dão a segurança. O plano da Terra também escolherá seu futuro, entre o bem e o mal. Está, assim, na atuação de seus habitantes sua ação regeneradora. Necessário se faz, pois, que todos se posicionem centrados em seus sentimentos, para que formem emanações de poder que forjarão energia propulsora que levará ao plano. Só dessa forma se dará sua ascensão. Todos os astros do infinito cósmico têm seu caminho. O planeta Terra igualmente se transformará, terá sua posição modificada, e todo aquele que se propõe a modificações estará fadado a acompanhá-lo nessa subida, em sua ascensão. Portanto, o trabalho dos sentimentos fará do homem o sustentáculo, e, se todos se unirem, galgarão juntos, formando a força impulsionadora que cumprirá seu destino, elevando o planeta Terra a planos de luz, de paz, de amor. Se todos cumprirem sua parte, tudo seguirá um só caminho e chegarão juntos. 2. Nada se perderá, a oportunidade está presente. Necessário se faz que todos tenham consciência de seus próprios atos, para que o bem maior floresça no coração do homem, a paz e a concórdia. Estejam atentos ao momento que passa, ele poderá trazer sua libertação. As circunstâncias que envolvem todos os acontecimentos dão oportunidade a todos, mas nem todos estão aptos para ouvirem o clarim que desperta e coloca o homem em atenção. A que se refere como clarim? É o chamado interior, é o despertar dos interesses íntimos, a busca e o achado. Portanto, quando o ser humano está consciente de seu papel, vivendo em plena consciência, ganhará compreensão de todo o poder que mora nele, mas que permanece adormecido. Estará o homem assim tão alheio ao que lhe passa ao redor. O homem, o ser humano, é constituído de sensores, e são eles que estão adormecidos, ou melhor, esquecidos. Porém, quando lhe é chamado a ação, faz-se presente. Por isso preferimos o termo esquecido, pois a consciência divina que existe no ser humano não dorme nunca, e a essência que mantém a vida. Se algum comprometimento houver, é por pura desatenção do homem, sendo preciso verificar com análise, com meditação, com atenção plena a sua própria atuação, para que possa conhecer seu caminho, que nada mais é do que as conquistas que lhe compete fazer. Então o homem está sujeito a essas situações de esquecimento. O homem está distraído com coisas banais, pois, embora elas sejam necessárias em seu viver, não constituem a meta primordial, suprema, a que abrirá horizontes de conquistas eternas. Sua direção é, e sempre foi, ao centro de emanação de forças, que é o universo cósmico, mantenedor e forjador de todas suas conquistas. Por que, então, o homem se distrai? Esse estar é próprio de sua atuação no plano Terra. O homem se compara a uma criança, está vulnerável a distrações, gosta de prazeres, de satisfações, mas deveria procurar em seu redor aquilo que trouxe guardado em seu coração, que é a chama divina, o fogo purificador, a luz que indicará seu caminho, a estrela que norteará sua permanência neste plano. É pois necessário estar alerta, cônscio de seus deveres, para que não se demore sua libertação, que se fará mediante sua vontade, porquanto quem deseja conseguir algo, alcançará, basta que veja aquilo que tem dentro de si, em seu coração, e se deixe levar por seus próprios sentimentos. Então, encontrará a saída. Se as ocasiões se apresentarem e o homem estiver alerta, atento, tudo será mais fácil, e,
Dependendo do alcance e manutenção que todos possam conseguir, encontrarão a senha que os conduzirá à luz, à paz, ao amor. Tudo depende do estar atento. As pequenas coisas é que são valiosos baluartes da harmonia, do alcance. 3. O caminho a percorrer é igual para todos. O homem é uma estrela, sua luz interior ilumina seu caminho, e ele deixa, por onde passa, o perfume de sua presença. Tudo isso faz com que seja a vida um verdadeiro presente de Deus. Estão nos sentimentos o perfume, está no caráter espiritual sua luz, a responsabilidade dessa manutenção, portanto, é incumbência do homem constituído na carne, que vem para dar seu exemplo a seus companheiros de ocasião, mas o que temos visto é a descaso e a desatenção. O homem, mesmo tendo poderes, está de joelhos, implorando, por que será? Simplesmente por descuido e por desamor às coisas de seu espírito. Seu dever maior, que é provar a si próprio que é humano, está relegado a segundo plano, dando atenção simplesmente a futilidades terrenas que não lhe servirão para alcance de seu objetivo, que é a evolução. Como ele pode se esquecer ou se desviar de seu objetivo principal? Sabemos que o estado natural do homem moderno é estar em eterno descaso de seus sentimentos. Ele não mais sente o amor aflorar de seu coração, tem sentidos desenvolvidos, mas todos eles envoltos em desatenção, pois, quando o homem quer caminhar, interpõe-se em seu caminho muitos achados de seu viver, que estão ali quase propositadamente para sua distração e desvio. Como assim? Natural que tudo está entre todos, mas o que mais se aproxima do homem são suas atitudes, influenciadas, é claro, por seu proceder que está sempre sujeito a chamamentos de seu meio, e sabemos todos quão fortes e precisos são estes chamados, levando o homem para longe de seu verdadeiro centro, que é seu coração-sentimento. Ele é que deve comandar todos os seus atos. Sabemos também que rondam o homem muitas presenças que o distraem, pois todas elas querem no distante de seu intento. São forças contrárias que entravam o desabrochar do homem no planto da terra. E se o homem não se deixar enredar? Pode, mas nem sempre ele quer ver aquilo que é óbvio, prefere se distanciar de suas verdades, que são as verdades do espírito, força poderosa que o impulsiona e que o faz viver. Quantos há que caminham sem mesmo enxergarem os pés, nem sabem que os têm, e assim vão caminhando impulsionados por forças contrárias que atuam em seu viver, em seu equilíbrio, fazendo com que se atrase e se desvie de seu objetivo. Quando a totalidade do bem suplantar o estar no plano, o homem seguirá triunfante, pois soube galgar e conseguir sua posição entre aqueles que conseguem chegar de onde saíram com seus irmãos de momento, que como eles circulam no plano da terra, e muitos deles conseguem vislumbrar a luz, a paz, o amor. Todos os habitantes do plano da terra têm seu caminho, é preciso que o homem encontre o seu. 4. O homem destrói seu paraíso. O progresso de um povo está na medida certa de seu entendimento, de suas aquisições. É preciso procurar para que se abasteça. Os encargos dos encarnados dão a segurança exata de seu estar neste plano, mas nem todos estão atentos para o discernimento e a compreensão. O homem está alheio a acontecimentos importantes que se dão no planeta Terra, como o fato da verticalização de seu eixo, que fará seu clima sofrer transtornos que modificarão sua estrutura. Os homens estão no planeta e, portanto, deveriam estar cientes do que acontece. Nem todos que vivem estão aptos a perceber, mas ainda, nem a todos é dado o sentido do valor de estarem neste plano hospitaleiro, próprio para sua evolução, pois é aqui que espiam seus delitos. Dessa forma, além de tantos males que o afligem em sua permanência, o maior deles é não conseguirem perceber sua posição. Como não perceber? O estar alheio já é um motivo, se não o principal, de sentir-se assim, fora de todo acontecimento. O homem nem percebe, muitas vezes,
sua própria finalidade de aqui estar, deixando sempre para mais tarde seu dever de provar a seus irmãos que os ama. É assim que o homem vive, está aqui no plano terra sem mesmo senti-lo. Como o homem se coloca nessa posição, por desatenção ou por ignorância? As duas coisas são cabíveis nele, pois quando chega a este plano tem a intenção, porém é toldada por seu próprio descuido. Ele se coloca num pedestal, quer ser o rei, mas não percebe que, com toda a sua sabedoria adquirida, tem menos percepção que uma flor, pois esta pressente a tempestade e se coloca sempre a favor do vento. Vejam como as árvores se curvam sem se desequilibrarem. O homem não sabe dos segredos de seu senso de equilíbrio, não conhece os segredos das aves, que migram de tempos em tempos, não tem a intuição devastadora dos peixes que sobem os rios para a desova. Bem ao contrário, o homem, com sua presença devastadora, muitas vezes destrói, mercê de sua força e insensatez, o ninho de aves que com inteligência o edificaram. As atitudes são inofensivas, mas passíveis de se tornarem carregadas de malefícios se postas em ação sem o devido equilíbrio, sem discernimento. Quando o homem apenas procura satisfazer seu ego, muitas vezes acarreta o próprio desequilíbrio, como a promover a degradação do ambiente em que vive. Se todos se irmanassem, tornando-se esteio um do outro, se todos florescessem sem interferências, o plano Terra voltaria à sua função inicial, um plano de expiação, mas também um grande e profundo porto de salvação. Todos estarão em seus lugares se agirem com respeito, e caminharão com certeza para a luz, a paz, o amor. O plano da Terra é cenário de grandes conquistas, como também de grandes derrotas, depende de você seu desempenho. 5. A participação atuante do homem em seu meio. O amor é o sustentáculo do plano, sem ele nada poderá se estabilizar. O momento é destinado à reflexão. Todos conseguirão, basta que se predisponham a esse sentimento. Às margens de um acontecimento surgirão muitas oportunidades para florescer ensinamentos que levarão o homem a indagar: que faço de minha oportunidade encarnacional? O homem está sujeito às influências de seu meio ambiente, e este anda saturado de vibrações contraditórias, causando distúrbios em todas as manifestações da natureza. Como assim? O meio ambiente dá cenário para que o homem desempenhe seu papel de mediador, mas este tem demonstrado não cumprir seu papel, apresenta-se indiferente ao meio e até como seu predador. Como o homem tem agido assim? Suas atuações têm sido a revelia de seu caráter, pois as atitudes que assume têm prejudicado seu próprio viver, sua constituição física, tão grandemente atingida. O abuso dos alucinógenos degrada seu corpo, atingindo sua personalidade, e, pior ainda, seu caráter, pois sua personalidade tem se modificado. E com essa atuação o homem tem regredido na escala de evolução. Muitos animais, tidos como irracionais, têm se mostrado mais sensatos que o homem. Como assim? O homem tem feito de sua constituição não sua morada física, mas sua própria ruína moral, e com seu procedimento tem atingido a sociedade grupal. Sua família tem sido seu primeiro alvo, porquanto ele tem se mostrado mais algoz do que esteio, patriarca de um núcleo, aquele que ampara e protege. O homem estará se sentindo envolvido por circunstâncias várias. Sim, ele está sendo vítima dele mesmo, seu próprio algoz, destruindo sua moral. Isto não só o prejudica como a todos que estão a seu lado fazendo parte de seu momento encarnacional. O homem é senhor absoluto de seu viver, mas tem que respeitar os que também estão usufruindo seu. O dever é um só, engloba a todos. Existe neste momento, no plano da Terra, influência negativa progressiva, está cada vez mais acentuada. E o que é força negativa progressiva? É uma influência em todos os sentidos, na parte psicológica e na biológica, pois estamos vendo a toda hora exemplos na parte moral,
nas aberrações do comportamento. Em sua degradação o homem está exercendo atuação em seu próprio grupo, premido por esse poder progressivo, e se ele não se alertar o necessário será envolvido por este estado, e não mais se salvará dele mesmo. Portanto é preciso acordar, viver sua vida, seu momento, até que se apresente aos olhos de todos como um ser que caminha em seu caminho de ascensão à luz, à paz, ao amor. Todos estão num mesmo cenário. É preciso atenção para que sua atuação não destoie, prejudicando o cenário da vida. 6. A vida depende do respeito humano. Os que chegam ao plano da Terra estarão entrando em suas reflexões para conseguir evolução, mas não sabem que só terão aquilo que conquistarem com trabalho íntimo, o caminho da caridade. As circunstâncias atuais do planeta Terra exigem que o homem se coloque em posição constante de observação de seus atos para que consiga a compreensão de toda a atuação que envolverá seu irmão. O encarnado, quando está neste plano, dando suporte a programas de grupo que se propõem a um determinado alcance, deve estar atento ao seu meio, pois será aí que encontrará reforços para sua manutenção, mas sentirá dificuldades, pois esse mesmo meio apresentará sinais de dissolução de seus costumes. Como dissolução? Todo o poder que emana dos sentimentos estará em dissolução, porque essa é a situação desses sentimentos que deveriam dar suporte à atuação do homem em seu meio, envolvendo seu irmão com sua intenção de progresso e alcance. Ora, se ele sente o envolvimento dissolutivo desses bens morais, que estão deixando de existir, não pode atingir seu objetivo que é a evolução em grupo para que haja segurança. O plano da Terra hospeda o homem, mas o ser humano está enfermo, portanto não tem os sentimentos básicos que transformarão as intenções bélicas que envolvem a permanência do encarnado. Estamos também presenciando que seus irmãos da natureza sofrem pela atuação do homem que, sendo filho de Deus, não respeita as leis dos homens, impostas por eles, como não respeita as leis da natureza que são imutáveis, vigorosas e rigorosas ao mesmo tempo, pois todo aquele que atingi-las será atingido, disto ele não poderá fugir. O plano é perfeito, porque os homens não compreendem este estado. Se compreendem não demonstram, mas virá o dia em que todos esses acontecimentos serão tão claros, como são as estrelas do céu que são astros, existem mesmo sem a manifestação do poder que o ser humano quer demonstrar, existem por força suprema e única. Os momentos do plano da Terra estão sendo observados por outros planos, mais sutis, e o homem continua a pensar que sabe distinguir o bem do mal, o bom do mal, mas sequer conhece a si próprio, e nem consegue compreender sua atuação maléfica sobre o meio ambiente. Se atingido com projéteis o coração do homem, ele não sobreviverá, e é o que acontece ao plano Terra, atingido em seu ponto mais importante, a poluição de seus recursos de vida. Portanto, muitos há que receberão de volta sua insensatez, mas muitos há que receberão também sem o merecerem. A vida no plano depende única e exclusivamente do senso de responsabilidade do homem. Se ele descuidar-se de seus deveres, ele mesmo perecerá. Assim sendo, é preciso atenção, regeneração dos sentimentos, ação harmoniosa, respeito, para que todos possam alcançar as harmonias que estão contidas na luz, na paz, no amor. A parte mais importante da vida é o respeito do ser humano às suas leis, portanto, desperte. 7. Sua atuação é importante na hora presente. Os que estão sob o domínio do amor estão dando cobertura a seus irmãos que sofrem por essa grande privação. É preciso fazer circular o bem maior de Deus entre os homens. O momento presente é muito importante para a compreensão do homem, para seu próprio desenvolvimento, pois está presenciando uma época de transição bem acentuada, e este estado mostra como ele é realmente. Todo ser humano está sujeito às mesmas situações, e todas as calamidades que têm se abatido sobre o plano, atingem muitos seres. É ocasião de refletir. Mas, perguntarão muitos,
O que fizemos nós para sermos os que mais sofrem por vivermos nessa época? Muitas coisas, muitos atritos, muitas expiações estão à prova para que compreendam que nada ficará impune. Todos que se ofenderam e também, consequentemente, ao plano, estão presentes nesta época. A época é produzida pelos homens? Não, a época é um somatório de muitos acontecimentos, que vão se acumulando no tempo. Um dia tudo se torna claro, e tem seu momento certo de eclodir, e o homem por determinação está presente, e todos que cometeram delitos contra a natureza responderão presente, nesta época de transição. Muitos se sentirão culpados, mas outros há que nem se tocam quanto às suas atuações no passado. Mas tudo que se faz, recebe-se em dobro e aí está a razão da presença nesta hora de tomada de posição. O homem então é o grande forjador de motivos, até de modificação do plano. Não por ele somente, mas o plano da Terra, como já explicamos, é um ser em evolução. Tem que deixar suas mazelas para trás e nada mais justo do que esse processo. Tudo é importante a uma evolução, tudo que se deixa é o supérfluo que pesa na caminhada, e o plano é assim como o homem, tem que ir de mãos vazias, mas com seu coração cheio de esperanças, e o coração da terra está estremecendo, deixando tudo que não lhe servirá mais, voltará a seu estado natural. Mas para tanto tem que haver sofrimento e dor. Assim como o ser humano quando sofre as mazelas em seu corpo físico. Os que se acham despertos, sabedores de seus deveres, têm por obrigação alertar, fazer o papel de arautos da nova era. Porém, se todos não ouvirem a boa notícia, ele não será o culpado. Quem não ouve porque não quer é o pior surdo da natureza. O Pai lhe deu os sentidos e se ele não os aproveita, sofrerá. Está na hora do grande acontecimento, e a conscientização de seu papel é importante. Se assim for, encontrarão seguramente o caminho das fontes da luz, da paz, do amor. O momento é deveras importante. Acorde e trabalhe, ainda há tempo, faça a sua parte, todos sairão lucrando. 8. O respeito é fundamental à harmonia. Nada há que possa interferir mais no viver do homem, ter maior repercussão, do que a falta de amor e de caridade consigo mesmo, pois esses são os alicerces de sua evolução. Na presente oportunidade o homem tem estado em desalinho com todos os princípios básicos, seus sentimentos, tem se colocado em posição contrária à sua natureza e como agressor de seu meio ambiente, tornando insustentável seu viver neste planeta, que estava estruturado de forma propícia a que o espírito encontrasse nele campo para colocar em prática seus propósitos. O homem tem se portado como um tormento para ele mesmo. Tudo o que tem praticado contra seus irmãos volta-se contra ele próprio, pois atuando em seu meio ambiente está fazendo circular todos os malefícios que o impedirão de viver em paz. Este planeta está passando por grandes modificações, e como tem sido agredido constantemente, têm sido profundas suas alterações ambientais, é claro, mas em seu sentido mais amplo prejudica sua posição no plano de evolução, age em sua própria destruição. Como o homem pode ser seu próprio mal? Simplesmente como tem acontecido. O estar em constante alcance de conhecimento e aquisições não dá a ele o direito à destruição, pois sua técnica está sufocando, a energia atômica é seu próprio algoz, porquanto, se ela liberou o progresso, também o fez no campo do extermínio. As doenças estão graçando no momento atual, é preciso cautela em seu modo de agir. Tudo indica que modificações profundas estão a caminho. Bem próximos estão as últimas consequências de seu viver desordenado. Mas o terceiro milênio será promissor. Bem sabemos, mas o progresso está tomando um caminho de sofrimento e não deveria ser assim, pois a ciência avança, as descobertas chegam para a melhoria da vida, mas na realidade estão prejudicando a vida, por pura insensatez do homem. Ele mesmo não sabe definir seu achado e tem levado para o lado inverso seu progresso.
Os laboratórios estão assim como estão os sentimentos dos homens, poluídos pela cobiça, pelo progresso de seus bens terrenos. É preciso atenção. Todos os bens descobertos não são favoráveis ao viver do homem. Natural que assim seja, mas muitos progressos na ciência e na técnica têm trazido dissabores. O homem não tem sabido receber o que lhe vem às mãos, e por isso o vemos em tamanha confusão. Ele é o controlador da vida e da morte, pois suas conquistas têm esses dois lados, agem em direção opostas. É necessário que a atenção seja uma constante no momento que passa, para que as conquistas sejam realmente benéficas para a evolução e para o progresso. Consciente de si mesmo, o homem saberia dar destino correto às suas conquistas, bastando que deixasse falar mais alto o seu propósito de amor, respeitasse o seu meio, deixasse florir as flores, deixasse correr os rios, alimentando as cachoeiras, que os pássaros não fossem atingidos por sua tecnologia avançada, que a harmonia fosse cultivada, que todos vivessem em paz, jovens e velhos, que são o começo e o fim de uma permanência no plano da Terra, para que todos encontrassem a porta aberta para novos planos de luz, de paz, de amor. O conjunto Terra-Homem deveria ter harmonia por alicerce, assim todos estariam em paz. 9. O jovem ensina ao velho que o caminho é seguro. Nada é mais importante do que o amor. O mundo não passará de um plano de expiação, se não for suavizado pelo amor. Os acontecimentos dos presentes tempos levam o homem a refletir, onde chegará o plano Terra? Como serão seus habitantes? O plano estará contaminado em seus mais importantes segmentos, ar, terra, água, vida portanto, pois esses meios são a própria vida. O ser que habita este ambiente sofrerá também modificações físicas, se bem que lentamente. Toda sua estrutura está calcada em seu meio ambiente e, não podendo mais utilizar os meios naturais, terá que se adaptar e, portanto, se modificará. O momento é muito delicado, o pensamento do homem está contribuindo para a poluição mental, como os demais danos ao meio ambiente. Muitos estão mostrando o que acontece, principalmente os jovens desejosos de interromper essa progressão desastrosa, são espíritos que chegam com essa finalidade, pois em outras épocas, como espíritos encarnados, já presenciaram esse mesmo episódio e sentiram na carne a destruição e a dor. Assim, sentem o dever de ajuda e estão aqui para isso. Os adultos não querem ouvir os jovens, por desconhecerem que esses jovens do presente são mais antigos em vivência do que aqueles que se dizem alicerces de um país, mas que não podem sentir, pois estão sob o domínio de perturbações de todos os lados, estão tomados pela influência negativa que se abateu sobre o plano. Está, portanto, nos jovens a indicação de uma libertação. O homem atual está se destruindo, todos os males do momento são sua produção, que às vezes atacam também os jovens, que se deixam enredar nas malhas dos tóxicos, e também é do adulto essa nefasta influência. É imprescindível, e valerá a pena, toda sorte de repressão ao vício e à corrupção. Os pais não dão a devida atenção aos filhos, mas também vemos o inverso, os filhos apartados dos pais por uma enorme distância, embora sob o mesmo teto, vivem em galáxias diferentes. É preciso que os jovens mostrem aos adultos que nada se consegue, não haverá modificações, se não houver harmonia, e que, se todos ouvirem a voz da razão, deixarão caminho aberto para que os sentimentos aflorem e lhes traga a liberdade, pois caminhando juntos, livres, descobrirão que a vida só é vitoriosa quando envolta na luz, na paz, no amor. Todos formam um conjunto, uns atuam sobre os outros. Faça a sua parte. 10. O homem é a união corpo e espírito que voltará ao ponto de partida. Os temperamentos humanos estão em conflito, nada caminha em harmonia, o momento é de desajuste. Todos os homens estão invigilantes, trazendo para seu próprio meio a desarmonia e o caos.
O momento presente tem sido para o homem de difícil acesso em sua evolução. Em sua consciência tem-se alojado a dúvida e a desatenção. Dúvida, pois ele mesmo não está se conhecendo, ignorando completamente o seu próprio sentir. Desatenção, pois não dispensa a si próprio um mínimo de tempo à reflexão. O homem, formado, como está, por dezenas de empecilhos fora de propósito, querendo ter acesso a si próprio de uma compreensão fora de equilíbrio de seu estar, dá oportunidade que encontre sempre o desamor e a aflição. No momento presente de conflitos e desatenção, o ser humano se envolve por densa vibração, colocando em seu íntimo a dúvida, pois está entrando num mundo que antes era respeitado em observação e, por sua formação, nos tempos atuais, o homem não respeita a sua condição divina, acarretando assim graves consequências, pois, não crendo, gera um estado impeditivo à sua própria ascensão. O ser humano já não teme e não ora em suas dificuldades, encontra em seu meio ilusório tal conforto. Estando um homem desprovido de seus sentimentos de harmonia, estará fadado ao desânimo, ao desamor, torna-se assim um ser desestruturado, sem alicerce que o sustente, pois seu próprio íntimo está desguarnecido do sentimento básico, o amor. Quem não se alimenta está deixando de fortalecer a fonte do desenvolvimento e manutenção de seu corpo físico. Do mesmo modo, quem não tem a fonte da misericórdia, da fé, não dá ao corpo de sentimentos o néctar que o coloca em seu caminho de ascensão. Trazendo para seu viver o desamor por seu ser, estará fadado a fenecer. Nada se coloca em ascensão senão impulsionado por força propulsora, mas o que estamos constatando é que o ser humano está perdendo seu equilíbrio, deixando-se tomar pelo desânimo e pela dor. É preciso que ambas as partes sejam alimentadas para que se tornem una, e a fonte divina é o ponto de chegada de todas as fagulhas do que partiram, alimentando e dando vida à vida do homem. Portanto, todos se juntarão e se encontrarão sempre no mesmo princípio que é o fim de um caminhar constante que os une na luz, na paz, no amor. O homem está desguarnecido de sua própria vida, sendo preciso conscientizar-se de que é uno com seus pertences. 11. O poder de construção e o de destruição caminham juntos. O momento é importante na vida do planeta Terra. É preciso que todos se conscientizem de que o zelo pelo chão que os hospeda é importante. A contaminação está se fazendo presente na vida do homem, como se sempre tivesse feito parte dela. Os cuidados estão sendo deixados de lado. Os hospitais, que deveriam ser para a proteção da saúde, estão se tornando um foco altamente perigoso nos momentos atuais. Como fazer para que este mal seja debelado? Tudo muito simples em sua estrutura, mas o descuido de todos é que está formando base, cada vez mais sólida, para a destruição do ser humano. É preciso cuidar primeiro dos hospitais, isto todos falam, mas como cuidar de uma instituição de saúde, se o homem não está igualmente cuidado? A educação e a formação profissional também está sendo negligenciada, e, assim, como produzir bons frutos se a sociedade está doente, não tem claras as noções primárias de higiene. É bem verdade que a população do planeta está maior, mas não há de ser por isso que não será cuidada. Mas por onde começar? Do princípio, é claro. Todos podem fazer uma pequena parte, se educando, criando os hábitos de higiene, e um dos mais simples e eficazes é o de lavar as mãos. Muito simples e tão banal para alguns, muito complicado para outros, mas é assim que se faz a primeira transmissão. As atenções para com sua própria pessoa, é claro, dará um suporte, mas o homem está doente e o plano também. A educação é fundamental para a cessação de todo o mal que infesta o viver do homem. Será somente pela educação ambiental que se fará valer sua solução. O meio ambiente é um veículo que transmite doenças, e em todas as ocasiões temos visto continuadas agressões à natureza. São montanhas de lixo que o homem produz com sua frívola vida de consumista, e que o atinge,
Isso sem tocarmos no lixo atômico que foi produzido e agora o próprio produtor não sabe como desfazer-se dele. É um entrave em sua própria vida, mas pensam os entendidos que poderiam colocá-lo em órbita do próprio planeta. Uma verdadeira insensatez, igual como enterrá-lo. Todos esses desvios voltar-se-ão contra ele mesmo. É importante que tomem um caminho mais equilibrado, pois a iminência de um conflito não se fará esperar, e assim todos sofrerão na mesma ocasião os transtornos resultantes, e, para evitá-lo, seria necessário não produzi-lo. A vida é uma dádiva, e todos estão a caminho de um só lugar, porém existem os impedimentos produzidos pela vontade humana, mas, se refletissem, chegariam ao natural encontro com as fontes eternas da luz, da paz, do amor. Nada poderá ter mais poder de destruição do que a própria vontade do homem, necessário se faz que ele reflita. 12. A união será a alavanca para o engrandecimento do ser humano. É importante que reflitam nos acontecimentos atuais para que possam definir suas posições. As tempestades estão violentas. Será que também são uma produção do homem? Todos os acontecimentos que envolvem, direta ou indiretamente, o planeta Terra são produção do homem, pois sua atuação atinge todos os níveis e, como essas produções se propagam em ondas, vão se alagando, atingindo igualmente alguns corpos celestes que estão em sua órbita. A natureza atingida se desequilibra, voltando-se contra o próprio plano. Todos estão cientes desses acontecimentos, mas muitos não percebem que igualmente são atingidos em suas vidas íntimas, na de seus sentimentos. O homem está se encaminhando para a dissolução, para o desamor. Estamos notando isso muito ligado ao equilíbrio familiar, como dissemos muitas vezes, sua vida afetiva. E agora constatamos que o desequilíbrio genético está causando transtornos na concepção do ser humano, demonstrando assim sua atuação. O homem está causando danos à sua própria formação? Sim, está interferindo em sua formação. Sentimos que a mulher está se deixando, não é bem o termo, talvez sendo envolvida por grandes danos em seu organismo físico. Sentimos que seus hormônios estão descontrolados. Não segregam a quantidade normal e equilibrada de seu poder sobre o corpo humano. Sentimos também que a masculinidade do homem está afetada, e ele sente a transformação profunda que, muitas vezes, leva a caminhos diversos, tanto no dos sentimentos, como nas atitudes propriamente físicas. Tudo isso está ocorrendo, mas o homem continua em sua desatenção permanente, indo para o precipício que o lançará para a degradação. É preciso que todos se conscientizem do perigo que corre a raça humana. No passar dos séculos ela não será mais a mesma. Grandes modificações se apresentarão. Atenção, pois todos serão responsáveis por tudo que está acontecendo, como igualmente responderão por tudo que fizerem. É preciso ter em mente que o amor, o respeito, a coragem fazem parte integrante do ser humano, que poderá se deter ainda da marcha destrutiva, se quiser, e caminhar em direção à luz, à paz, ao amor. Todos fazem parte de um princípio, não se dispersem. 13. Se você vai só, sempre dificuldades. Os tempos estão presentes, o homem indiferente passa sem preocupações, pensa que tudo se resolverá conforme sua vontade. Estamos notando que a família continua sendo atingida em seu núcleo mais íntimo, perde seu poder de união. Os membros de um grupo familiar se dispersam, tomam direções diferentes, pois a vida moderna assim o exige. Mas, porque esta situação está marcando o seio familiar, que poderia continuar com sua afinidade sem perder ou ter sua liberdade. É bem certo que os interesses hoje são diferentes, as posições atingidas, as situações outras causadas pela distância, mas não haveria necessidade do afastamento afetivo. E estamos presenciando este motivo, os jovens têm outros interesses e se afastam dos pais,
formando um estar cada vez mais distanciado, acompanhando os chamamentos do mundo que, muitas vezes, não são verdadeiros. Como assim? Os jovens são levados à curiosidade da descoberta, da aventura, e é por esse caminho que seu interesse é chamado, deixando que se desfaçam os laços de afeto. Não se formam mais núcleos estruturados na afinidade afetiva de seus membros. O homem é produto dos tempos modernos, ele também sofreu modificações, mas nem sempre elas lhe trouxeram equilíbrio, pois a falta de afeto familiar está produzindo seres inseguros, aflitos, querendo dar prova de seu próprio poder, enquanto caminham por caminhos desconhecidos. Mas o ser humano está preparado? Sim, no entanto sua preparação não é total do ponto de vista afetivo. Podem existir muitas conquistas, mas ele está indefeso, sente-se sozinho, desguarnecido de exemplos e está abrindo seu próprio caminho, que muitas vezes faz sangrar suas próprias mãos. Tem os pés firmes no chão que escolheu, mas seus passos são incertos por seu desamparo. O ser humano necessita de afeto, segurança emocional, está em meio a tormentosos momentos de definição, sofre pois tem que chegar onde escolheu, mas, ao mesmo tempo, não sabe o que deseja, está de mãos atadas sem distinguir seu caminho, porque em seu íntimo sabe que só será feliz, terá paz, quando trilhar o caminho interno da luz, da paz, do amor. Todos se dirigem ao fim escolhido, mas se colocam em guarda na caminhada. 14. A força do entendimento entre irmãos. Os que trazem amor no coração, sentir-se-ão reconfortados com sua distribuição. O homem guarda no âmago de seu coração alma seus motivos de encarnação, e aos poucos deixa passar a sua mente física seus propósitos, mas terá que ser vigilante diuturnamente para que fluam sempre, conforme a necessidade de seu irmão. O estado desperto de quem tem sua finalidade de servir é importante, pois ele sente a urgência do socorro a ser dado, e deve, pois, permanecer na condição de doador. O ser humano é fonte de auxílios, mas muitas vezes não age como deveria, prende para si o que não lhe pertence. Às vezes, por motivos vários, priva-se de auxiliar, e, assim, ele mesmo age contra todo o seu potencial tornando-se um carcereiro de uma prisão que não devia existir. É um estado permanente de doação. Quem tem auxílios do cosmo, quem armazena esses auxílios terá dificuldades, pois a circulação de bens só aumenta seu potencial pois, quando circulam, acontece para o possuidor deste dom de passar auxílios, uma soma igual à que ele destina a seus irmãos. Sempre alertamos este ponto: quem mais distribuir, mais terá. É uma lei divina que protege seu manancial, assim como a floresta guarda sua fonte, assim também a fonte de auxílios que existe no coração do homem, ela nasce cristalina como as águas da fonte que seguem o caminho do mar. O ser humano é fonte de vida e amor, e, assim, fazer uso de seus dons a todo instante estará fazendo circular os poderes miraculosos de seus sentimentos. Quem dá, recebe. Quem faz circular, aumenta seu estoque. Quem acolhe com carinho, recebe benefícios amplos do amor do Pai, e assim faz circular seu poder restaurador e ameno do ser humano, proporcionando equilíbrio funcional, produção de equilíbrio e, nessa fonte assim alimentada por outra fonte, surgirá um manancial cristalino de águas que mitigam a sede do caminhante. Se todos se unirem, todos usufruirão de um bem comum. Se todos viverem em harmonia, produzirão a própria evolução e assim caminharão envoltos nas sublimes delícias da luz, da paz, do amor. Todos pertencem a um mesmo princípio. Todos serão amparados com a força que emana de sua própria fonte. 15. Agora é seu tempo, não deixe para mais tarde. Os que se lamentam deveriam observar o que fazem, se estão realizando aquilo a que realmente se propuseram, para que não tornem em decepção uma oportunidade. Nada é simplesmente inoportuno,
Tudo o que acontece ao ser humano tem uma finalidade, às vezes, até de despertar. Será que estou fazendo o que devo ou simplesmente me distraindo com minha oportunidade? Deveriam todos notar esta parte. É importante que se tenha uma oportunidade, mas saber aproveitá-la é o que mais importa. Muitas vezes o encarnado não sabe a extensão de seu compromisso espiritual, porque ele foi toldado esse conhecimento. Mas não será por isso que há de passar seu tempo que, digamos de passagem, é curto, sem cumprir suas obrigações, ligadas ao conhecimento, à caridade, ao trabalho em si da evolução. Como serão esses deveres e obrigações? Todos deveriam aproveitar o que lhes quer dar o mundo oculto, mas nem todos percebem, tornamos a dizer, a dádiva desta oportunidade. Alguns percorrem o caminho que lhes é mostrado com dignidade, mas sem a chama do servir apenas pelo fato de amar, esquece-se do tempo, e ele passa, então, chamado a seu princípio. Como deverá ser o aproveitamento de seu tempo? A caridade é uma das portas da evolução. Não é só querer possuir, é preciso demonstrar que está à disposição de sua própria encarnação. Mas todos estão. Sim, deveria ser assim, mas os chamamentos da vida física, as distrações, são muitos, e, além disso, há o passado que, como a palavra diz, é passado, mas se o ser humano vive apegado a ele, não vive seu presente. As oportunidades estão perdidas. Nem sempre, muitas vezes apenas interrompidas, mas mesmo assim aproveitadas, pois, quando o homem percebe, está colocando mais à frente seu trabalho do momento. Portanto, é preciso que viva sua vida do presente, fazendo tudo que lhe está ao alcance, sabendo que seu alicerce é alimentado, encarnação a encarnação, para que sua construção seja firme. Só o trabalho se incumbirá do resultado. O trabalho então é importante. Sem trabalho de base nada é fortalecido, e esse se faz a cada minuto, sabendo que seu motivo é a caridade e que esta não se realiza com palavras, mas com atos. Uma vida é apenas um minuto e as horas são feitas destes minutos para se obter um tempo. Se forem firmes em seus propósitos, muitos lucrarão, pois um trabalho individual pertence a todos. Nada se perde, no entanto. Qualquer experiência é válida e tudo que se recebe terá que ser devolvido. Portanto, o momento exato do trabalho é quando o tempo é presente. Faça de seu momento um eterno retorno à luz, à paz, ao amor. Todos têm seu trabalho, cada qual cumpre a seu modo, mas a recompensa só é dada pelo que foi realizado. 16. A fé no coração do homem. O poder da fé traz para o homem o caminho que o leva à salvação. Quem tem fé remove montanhas. Esta máxima está em circulação em todos os meios, e é uma verdade popular que rege o universo interior do homem, fazendo alcançar seus desejos. Quem pede com fé obterá favores, é outro dito que norteia o viver na carne. Se o homem tem esses dois aliados, falados pela boca do povo, ele tem que estar resguardado, só não o fará se não obedecer à voz de Deus que circula no convívio dos homens. A fé é bálsamo para as feridas da carne, é uma certeza para todo aquele que crê e tem seus sentimentos voltados para seu irmão. Na sociedade moderna frequentemente este sentimento se confunde, pois o ter fé é ter coração desejoso do bem, não só para ele como para seus irmãos. Distribuir este bem é a sua finalidade pois, crendo, o homem está se tornando apto ao recebimento e quando isto acontece ele distribui com seus irmãos. O ato humilde e público da fé traz ao ser humano uma auréola de luz que o banha com o bálsamo salutar vindo de seu próprio coração. Dando, se recebe. Portanto, estará formado o fio que prende os encarnados à fonte do amor que é Deus, centro do universo cósmico, que mantém o equilíbrio e dá vida à vida da natureza. Muitos acontecimentos são marcados por um ato de fé,
Todos estão envoltos numa esteira de luz espargindo bênçãos aos que temem e oram. Os grandes alcances se dão com o poder da fé, a salvação, como a recuperação do corpo físico, se fazem igualmente por este meio. Estamos induzindo ao encarnado que use de sua própria fonte por intermédio da fé, ele poderá obter tudo para sua manutenção e sua redenção por este sentimento que liga o homem ao Pai, e